glaucoma, né? A data ele tem o objetivo de reforçar a importância do diagnóstico precoce para prevenir o agravamento da doença. E para nos ajudar a entender um pouco mais, né, o que seria o glaucoma, o que seria essa doença, né, a gente recebe hoje a oftalmologista Michele Cantizani. Eita, quase que eu trocava aqui, né? E ela é oftalmologista, vai tirar todas as nossas dúvidas. Se você também tiver dúvidas, se você tiver com glaucoma ou sentindo os sintomas, você pode mandar sua mensagem, sua pergunta pra gente, que ela tá aqui para responder. É o 981457570, 981457570, tá? Fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Bom dia, minha amiga, tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada. Fala um pouquinho pra gente sobre o que é o glaucoma. Certo, então vamos lá. O glaucoma é uma doença que atinge o nervo óptico, certo? O nervo óptico é a estrutura que leva todas as informações do olho para o sistema nervoso central, para o cérebro, para a gente poder interpretar a visão, né? Então, uma lesão no nervo óptico, uma lesão nas fibras nervosas do nervo óptico é que vai caracterizar o glaucoma. Certo. É uma doença silenciosa? Sim. O principal motivo da gente se preocupar em prevenir ou em ter um diagnóstico precoce é que ela é uma doença silenciosa e ela é uma doença irreversível. Então, o glaucoma ela pode levar à cegueira total, né? É uma das principais causas de cegueira no mundo. Uma das principais causas de cegueira irreversível. E, inicialmente, ela é silenciosa, você não tem sintoma nenhum, você não sente absolutamente nada e você pode chegar a ter uma perda da visão. Quando você percebe os sintomas, já passou do momento certo de ter o diagnóstico e de ter o tratamento. O que essa pessoa começa a sentir quando, sei lá, ela começa a ter o glaucoma? Então, ela começa a ver embaçado? O que ela vê? Ela não tem nadinha assim que ela começa a achar estranho? Não. Existe apenas um tipo de glaucoma, que é o glaucoma de ângulo fechado, que é raríssimo e que pode causar, sim, algum sintoma de dor ocular, de embaçamento visual, às vezes um mal-estar, dor de cabeça, mas ele é raro. A grande maioria dos casos de glaucoma, que é o glaucoma de ângulo aberto, o glaucoma primário de ângulo aberto, ele não tem sintoma absolutamente nenhum. E como é que é feito esse diagnóstico? Como é que a pessoa... Só através da consulta de rotina, né, em que o médico consegue fazer a tonometria, consegue fazer a fundoscopia, e aí você vai ter a suspeita diagnóstica e através dos exames de acompanhamento, campo visual, tonometria, você vai conseguir chegar ao diagnóstico do glaucoma. Então, só através do exame de rotina é que você consegue chegar a esse diagnóstico. Então, o glaucoma, ele pode cegar? Sim. Ou não? Também não? Pode estabilizar? Não. Quando você tem um glaucoma, é uma doença progressiva, ela não tem cura. Aos poucos você vai ficando... Em algum momento você vai perder a visão se você não tratar. Quando você inicia o tratamento e você consegue obter o controle dessa pressão ocular e consegue obter o controle dessa doença, ela para de progredir. Então você consegue evitar uma perda irreversível da visão, né? Existem alguns danos que são inevitáveis, mas na grande maioria das vezes você vai evitar, principalmente a cegueira, que é o objetivo. O glaucoma está relacionado a algum outro tipo de doença na vista? Sim. Ou outro tipo de doença na pessoa? Sim, existem alguns glaucomas que a gente chama de glaucoma secundário que estão relacionados com algumas outras doenças. Então, patologias como uveites, às vezes até alterações do próprio cristalino, como algumas cataratas que são mais malignas, podem chegar, traumas oculares, doenças de retina, podem chegar a levar também a um glaucoma secundário, que a gente chama, né? Então, quando você tem o desenvolvimento do glaucoma por alguma outra patologia. É genético? É sim genético na grande maioria das vezes, é hereditário. Então, quando você tem uma história familiar e você hoje em dia calcula-se que chega de cerca de 9 vezes mais chance de desenvolver o glaucoma quando você tem uma história na família. Doutora, deixa eu te perguntar outra coisa. É contagioso? Pega outra pessoa? Ela pode vir a pegar? Não, glaucoma não é contagioso. Ele passa de forma hereditária mesmo, de pai para filho, mas não é contagioso. Muito bem. Tem um áudio aí de uma pergunta. Solta a primeira pergunta, por favor, Janaína. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber, assim, um simples problema de vista, né? A pessoa vai num postinho, pega um encaminhamento e não consegue. Imagina chegar a um especialista no HU, que é um sonho de consumo da gente que é usuário do SUS. Entendi direito. Você entendeu? Então, Olha lá.
Existe questão hoje do em dia alguns tratamento pelo encaminhamentos. SUS, tem como existe fazer? sim, hoje em dia um encaminhamento pelo SUS. Certo. Então, existem algumas clínicas aqui em João Pessoa já cadastradas para fazer esse atendimento pelo SUS, não só o HU. O HU, ele é o de referência para cirurgias. Mas hoje em dia existem várias clínicas já cadastradas e que você consegue encaminhamento pelo SUS. Consegue fazer. E hoje em dia os pacientes, eles fazem um acompanhamento, a cada 3 meses eles pegam os colírios, inclusive. Então, o governo dá também disponibiliza isso também. É um programa nacional, é um programa federal. E algumas clínicas aqui em João Pessoa são cadastradas para isso. Você pode ficar só cego de um olho ou não? O glaucoma, ele pode pegar só em um olho ou ele pega geralmente nos dois? Então, em geral, o glaucoma, ele pega os dois olhos. Ele é em ambos os olhos. Só que, às vezes, a progressão em um olho acaba sendo um pouco mais avançada do que em outro. Então, existem muitos pacientes com glaucoma que têm a lesão em um olho e, quando descobre, já tem essa lesão irreversível em um olho e aí fica sem a visão de um olho e o outro ainda enxerga. Muito bem. Tem mais uma. Solta. Bom dia, menino da gente. Aqui quem fala é Maurício. Meu pai está com glaucoma, ele fez uma cirurgia de catarata e não teve muito sucesso. Aí fui numa clínica e me falaram, eu fui numa clínica com ele e me falaram que ele estava com glaucoma. E a médica falou que não teria jeito dele ver mais. Eu gostaria de saber aí se tem glaucomas que não tem jeito de ser curado. Obrigado e um bom dia. Então, como eu estava falando, o glaucoma ele não tem cura, né? Ele tem controle. Então, o que acontece hoje em dia, muitas vezes, é que o paciente, quando descobre que tem um glaucoma, que pode ter sido o caso, né, que está relatado aí, quando descobre o glaucoma, já passou da hora de controlar ou de evitar a perda irreversível. Será que foi devido à catarata? Então, não. A catarata, ela é algo que diferente. se resolve tranquilamente. Mas, às vezes, o paciente tem a catarata e só procura o médico por causa da catarata que causa o embaçamento visual. E é quando descobre o glaucoma que já estava num nível tão avançado que não consegue reverter. Agora, o que é que faz a pressão do olho subir? Então, o que a gente tem no olho é a produção de um mucoso. É um líquido que ele vai preencher uma determinada cavidade do olho, que é a câmara anterior. Então, você tem uma produção, esse líquido ele é constantemente produzido e drenado na câmara anterior. Então, se você tiver algum distúrbio ou da produção, um exagero de produção, ou um distúrbio na drenagem, uma diminuição dessa drenagem, você vai ter uma descompensação e aumenta a quantidade de líquido do mucoso dentro do olho. É isso que eleva a pressão intraocular e que vai causar o dano na parte posterior do olho, que é o nervo óptico. Me diga uma coisa, não tem nenhuma cirurgia que reverta esse caso, doutora? Então, existem cirurgias que também têm o mesmo objetivo de baixar a pressão intraocular e controlar a progressão da doença. Mas não existe nenhuma cirurgia que vá reverter a visão. Então, no glaucoma, quando você tem essa perda visual, ela acontece da parte periférica do olho, da visão, para a parte central. Então, uma vez você detectando ainda em progressão, né? Fazendo a cirurgia e reduzindo a pressão, você mantém a visão que o paciente tem naquele momento. O que você não consegue é, depois do paciente perder totalmente a visão, reverter essa visão novamente. Voltar a enxergar novamente, porque a perda é irreversível. Uma criança, ela já pode também nascer com glaucoma, né, doutora? Sim, existem casos de glaucoma congênito, que são casos mais raros, mas que são bem mais graves, bem mais difícil de controle. Geralmente tem que ser feito cirurgia, porque os colírios, a maioria são contraindicados em crianças ou não tem o mesmo efeito que em adultos, mas existem sim casos de glaucoma congênito. E eu acho que criança, ela é mais... eu acho que ela consegue se curar mais rápido. Tipo, fazendo a cirurgia, ela consegue estabilizar. Então, a resposta da criança... Por conta que ela ainda é criança, né? Sempre a resposta da criança é melhor, né? Para a maioria das coisas. Apesar de serem casos bem mais agressivos, os glaucomas congênitos, que tem que ter mais rapidez ainda no diagnóstico e no tratamento. Sim, quando você consegue obter o sucesso de baixar a pressão intraocular, a criança tem uma boa adaptação. Muito bem. Vamos lá. Próxima pergunta, Janaína, solta. Bom dia, Marília. Eu tenho um problema de vista muito grave. Eu queria saber se usar óculos de outra pessoa agrava mais e também se dá tontura, essas coisas, dor de cabeça, é o que eu sinto todo dia. Obrigada, um bom dia para vocês. Primeiro que você não pode usar o óculos de uma outra pessoa, eu acho, né, doutora? Exato. Porque o grau de uma pessoa é diferente do seu, com certeza, né? Totalmente. Você tem que guiar o médico, não é isso? Exato, totalmente.
Então, sim, provavelmente essa dor de cabeça que ela vem sentindo é porque ela realmente está usando um óculos que não é o adequado para ela. Quando você usa um outro grau, você vai forçar ainda mais a visão. Ou o problema de vista dela mesmo, né? Sim, porque às vezes o próprio tem muita problema gente dela. que tem problema de vista e sente muita dor de cabeça, sente muito incômodo, né? Vê um pouco embaçado, ou de longe ou de perto, não sei, enfim. Então tem que ir ao médico para saber, né, qual é o seu problema. Às vezes você tem um problema simples, mas você pode ter um problema mais grave, Isso. né? Pode ser que a dor de cabeça seja simplesmente, puramente de um óculos que precisa ser adequado, bem adequado a ela. Com certeza. Solta mais um áudio, por favor, Janaína. Bom dia, Marília. Bom dia. Eu gostaria de tirar dúvida a respeito do glaucoma. Hereditariedade passa dos avós para os netos também? Sim, às vezes até a gente considera que essa hereditariedade é bem mais forte de avô para neto do que de pai para filho. É bem mais comum. Sim, você tendo avós, tendo bisavós, até às vezes bem lá atrás, pessoas lá atrás que tiveram glaucoma, você tem mais chances. E quanto mais pessoas na família você tiver, mais chance ainda você tem de desenvolver o glaucoma. Muito bem. Tem mais uma pergunta, solta aí. Bom dia, doutora. Bom dia. Eu dou uma dor no meu olho e essa dor muito, muito forte. E depois disso ficou uma mancha no meu olho até hoje. Aquela mancha branca no meu olho até hoje. Procurei os médicos, o diagnóstico de um médico falou que tinha sido o herpes. Como é que eu faço para que essa mancha venha limpar do meu olho? Mancha branca no olho? Como assim? Seria o quê, mais ou menos, doutora? Então, pelo que ela falou do herpes, né? Então, provavelmente ela deve ter tido uma úlcera corneana causada pelo herpes. É bem comum, apesar da gente não saber tanto, não falar tanto, mas é bem comum esse tipo de problema. E aí, geralmente, essas úlceras corneanas, elas podem ter solução com o transplante de córnea. É uma das soluções. Logicamente, precisa ver se a parte posterior do olho também foi atingida, né? Mas, em geral, as doenças corneanas, elas são reversíveis com o transplante de córnea. Tem mais perguntas, Janaína? Deixa eu perguntar outra coisa. Tem pessoas que têm aquela carnosidadezinha dentro do olho, né? O que seria aquilo, doutora? A gente chama de pterígio, né? Sim. É uma degeneração da conjuntiva. É uma patologia simples, uma patologia fácil de ser resolvida. Se faz uma cirurgia bem pequena, bem simples, ambulatorialmente, que tem rápida resolução, mas é por uma degeneração da conjuntiva. Em geral, está associado com o sol, os raios solares, quem tem muita exposição ao sol no trabalho, e a poeira. E aí é como se fosse uma proteção do organismo, no sentido de proteger a córnea. A conjuntiva começa a crescer em direção à córnea e a formar aquela carnosidade. É verdade. Tem gente também que eu já vi que tem tipo um pontinho preto, sei lá, no olho, na parte branca. Né? Um pontinho assim, às vezes preto, vermelho, sei lá. O que seria aquilo também? São sinais. A gente chama de névoos, né? São sinais. Também aquilo ali? Sim. Igual os sinais de pele, a gente também pode ter sinais na esclera ou na conjuntiva. É bem comum. Eu já vi, eu achava que nada isso no olho, né, da pessoa. O importante desses sinais é que eles sejam acompanhados também por um oftalmologista. Assim como você tem sinais da pele que precisam ser acompanhados pelo dermato, também os do olho precisam ser acompanhados pelo oftalmologista. Qualquer mudança no aspecto, qualquer vascularização a mais, algum aspecto de malignidade, ele precisa ser retirado. Mas a grande maioria das vezes eles são sinais simples, névoos benignos. Antes da gente terminar, quais são assim, as doenças mais comuns que chegam no consultório? O mais comum de todos, doença infecciosa, é a conjuntivite, né? Uma das mais comuns. Os problemas oculares, a miopia, o astigmatismo, principalmente a miopia e o astigmatismo, são os mais comuns também. E de doenças assim, que levam à cegueira mais graves, tem a catarata, que é muito, muito, muito mesmo, e também o glaucoma. Hoje em dia, o glaucoma tem sido uma das doenças que tem chegado, graças a Deus, bem mais comumente, bem mais frequentemente no nosso consultório. Catarata é silenciosa também ou ela tem alguma coisa que você já começa... Não, a catarata logo no início você já começa a sentir. Alguma alteração da visão, embaçamento, a mudança do contraste, você consegue perceber bem mais rápido. Então, bem mais rápido a catarata, né? Muito bom, bom demais, viu? Olha, quero agradecer aqui, né, pela sua presença. Você está aqui, Michele, com a gente. Muito obrigada por ter se disponibilizado para vir até aqui hoje, né, tirar um pouquinho das nossas dúvidas. Quer deixar suas considerações finais para quem está aí, né, para quem tá nos assistindo?
sim, quero deixar. O principal do Dia Nacional do Combate ao Glaucoma é conscientizar a população, conscientizar todos da importância de você ir regularmente, de maneira rotineira ao teu oftalmologista, porque é a única forma de você conseguir ter um diagnóstico precoce e conseguir evitar a perda irreversível da visão. Então não deixem, o mais rápido possível, marque sua consulta com o seu oftalmologista. Tem uma pergunta aqui que eu estava vendo ali. Como assim, ver fantasmas? Uma pessoa... Tipo... Se vê fantasmas. Se vê fantasmas, tipo, coisas assim, tipo, meio... Sim, existe, eu acho que é isso do que se trata. Ou, sei lá, coisas mais... do que se trata. Existem doenças do vítreo, que são alterações degenerativas dentro do vítreo, que já é uma outra substância que a gente tem dentro do olho, ocupando o olho, que é tipo um gel. E às vezes você tem modificações da estrutura química e forma o que a gente chama de moscas volantes. Talvez seja isso, esses fantasmas. Isso. E você fica vendo pontinhos pretos, ou mosquinhas voando, ou teias de aranha. Né? Isso acontece sim. E é uma doença também simples, benigna, que não traz nenhum problema para a saúde. Tem como tratar, fazer tratamento? Tem como fazer tratamento e tem que ir atrás, né, para ver se é algo simples ou se trata de outra coisa. Hoje, muito bem, não sabia nem dessa, viu, doutora? Muito bom aí. Mas olha, no próximo bloco tem aqui muito mais coisa para você.